Olá, pessoal! Estou aqui hoje com um convidado muito especial, Robson Sereno, para a gente conversar sobre emagrecimento e corpo. Será que dá para emagrecer energeticamente falando? Será que você consegue usar ferramentas energéticas e tirar aquele quilo extra que está na barriguinha, aquele culote que está no bumbum, no quadril? Sereno, será que dá para fazer isso, Sereno? Me conta. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas que vocês vão assistir isso. Então, João, é um prazer não estar aqui conversando contigo. Sim, é possível. Você pode perguntar para o seu corpo, tipo assim, você vai tomar uma Coca-Cola. Corpo, você quer um copo? Você quer um gole? Você quer uma garrafa? Você quer 2 litros? E perguntar para o teu corpo, que à medida que você vai adquirindo consciência corporal, você vai percebendo todas essas questões. E o que é muito interessante é que, numa classe de corpo, você vai ter acesso a 60 processos corporais. Nesses 60 processos corporais, dependendo do tamanho da turma, cada dupla vai estar trocando um tipo de processo. E você, estando na sala, você absorve a energia de todos esses processos. E nisso que ocorre? Geralmente, a gente acaba nutrindo o nosso corpo com determinadas energias que nós buscamos essa energia fora do corpo como se nós não tivéssemos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, tem algumas pessoas que param de fumar ou diminuem assustadoramente o fumo quando elas recebem processos corporais ou as barras, porque quando você toca no corpo do outro, você nutre aquele corpo. Então, aquelas substâncias que poderiam ser uma carência do teu corpo nos corpos sutis, ao serem tocados, aquelas carências ou aquelas substâncias, elas são supridas. Uma vez que o teu corpo não tem mais necessidade daquela substância, já não mais requer aquela substância, aí você entra no outro processo. É uma maneira também de você receber de um outro lugar. Nessa realidade, a maioria das pessoas não querem receber ou estão com o seu recebedômetro, digamos assim, fechado. Ao receber esses processos corporais e fazer as trocas, você adquire uma consciência corporal, e isso pode mudar absolutamente. Aliás, você tem um exemplo desse, não tem? Sim, pois é, justamente isso. Eu fiz a classe, né, de corpos com um facilitador que é muito bom, gente, que eu não indico, que é o Robson, né? E aí, depois que eu fiz a classe, o que eu percebi, assim, comigo, justamente, é que eu tive uma maior conexão com o meu corpo. Essas questões, muitas vezes a gente tem dúvida, né, Serena? Talvez você receba muita gente, assim, com essa questão de dúvida, sabe? De saber o que é leve, o que é pesado, e não saber como aplicar isso no corpo, né? E uma coisa que eu comecei a perceber é que o meu corpo, ele mudava a partir do momento que eu pedia para ele mudar, e mudava também a partir do momento que eu começava a perguntar para ele como ele queria ser, como ele queria se parecer. E isso a gente aprende bastante na classe de corpos, né? Essa reconexão, você não acha isso, não? Acho fantástico, é isso mesmo, porque a consciência corporal ela vem com um determinado tempo. Nem todos nós, profissionais das mais diversas áreas, temos a consciência corporal. De repente, os profissionais de saúde, alguns têm, outros nem tanto, mas são mais ensinados por questões fisiológicas, anatômicas e tudo mais. E a própria profissão te exige não, eu não diria controle, mas essa consciência corporal. Muitos de nós comemos porque achamos que temos que ter substância, e nós temos que ficar repetindo ou fazendo, porque dependendo da cultura da casa, por exemplo, nas famílias italianas, as pessoas recebem carinho na cozinha. Se elas repetirem, é um ato de uau, que maravilha, está tão bom que ela repetiu. Então, é assim como as famílias, às vezes, dão carinho, ou quando elas se falam, quando elas trocam ideia. E, de repente, você fica naquele ambiente, às vezes você já está saciado, mas, de repente, está todo mundo comendo. Eles falam que comer, trair, coçar é só começar, né? Pior que é mesmo. E assim, quando você começa a entrar nesse espaço de perguntar para o seu corpo, você vai saber quando o seu corpo está satisfeito. Só fazendo isso, depois da classe de corpos, eu consegui emagrecer aí cerca de 7 quilos. E eu não fiz nenhuma dieta maluca, nada rigoroso. Eu só comecei a perguntar para o meu corpo o que ele queria comer, o que ele queria, do que ele queria se nutrir. Porque às vezes também não é isso. A gente acha que é comida e é outra coisa. Às vezes é um carinho que você está querendo e você está ali descontando na comida. Às vezes é uma ansiedade que você está tendo e está ali descontando na comida. E por isso, muitas vezes, o excesso de peso, né? Com certeza. E a outra questão também é a quantidade, né? Às vezes você fala, aquele exemplo que eu estava dando da Coca-Cola,
Às vezes é meio copo, às vezes é um copo. Mas, de repente, você fala, puxa, abri 2 litros, 2 litrões, eu vou ter que tomar todo. Não, aí você pode tomar um gole agora, outro gole depois. Ou seja, todos os alimentos estão permitidos, mas dentro daquela medida que o teu corpo deseja. Às vezes um chocolate, por exemplo, às vezes um tabletezinho, um pedacinho já é suficiente para você saciar. Mas, de repente, você fala, já que eu abri, vou comer a barra inteira. Puxa, essa me chamou outra. E você entra num processo mais de compulsão. É como se você estivesse buscando no alimento alguma dor emocional para ser suprida. Quando você entra nesse espaço de fazer trocas corporais e de principalmente receber, a tua vida muda, porque de repente o teu corpo está saciado. Né? E é outra coisa que é muito legal é da gente perceber que o nosso corpo é a chave, a realidade é o cadeado. Porque muitos de nós trancamos muitas tranqueiras, sabe, no nosso corpo. Alguém fala que você está magro, que você está gordo, que você está feio, que você seu cabelo não sei o quê, e a gente vai trancando. Olha que engraçado. A gente não tranca a parte boa, né? Alguém fala, nossa, você é bonita, seu cabelo está maravilhoso, você é uma pessoa super agradável, você, que maravilha, gratidão. Não, você fala, ok, mas você fala, puxa, teu cabelo está não sei quanto, teu olho está não sei para quanto, tua sobrancelha está caída. De repente, você só pega o ruim, e esse ruim você tranca no seu corpo. Então, de repente, o teu corpo fica impossibilitado de receber. Muitas vezes, nós não sabemos nem receber um elogio. Então, de repente, é legal começar a trabalhar essa questão, sabe? Todo mundo é bonito, todo mundo tem algo bom, assim como todo mundo também tem algo que é ruim. Isso faz parte da vida, né? É uma questão de você trabalhar e escolher qual é o lado que você vai tirar mais proveito. Onde é que você vai, né, expandir a tua energia nesse sentido. É muito legal essa troca, para que a gente possa entrar num outro espaço. E aí você entra num espaço meio que de amor próprio, sabe? Você olha para você e fala, cara, isso é tudo que nós temos hoje para o jantar e o resto da vida, entendeu? É pegar ou largar. Você já não fica mais preocupado de ser rejeitado ou aceito em função do que você tem ou que você tem que dar. Porque sendo você, é tudo. Inclusive, quando você é você e se assume como inteira, você começa a fazer as escolhas com muito mais propriedade, porque você é a própria energia, você é o convite, você não é ali por acaso, né? Igual, vou puxar energia para funcionar isso, vou puxar para aquilo. E se eu fosse já a própria energia? Onde eu chegar, eu já puxo a energia. Onde eu estiver, as pessoas vão se conectar comigo já de uma forma muito mais tranquila, mais forte, mais suave, ou mais o que seja. A mesma coisa seria com os alimentos. Eu vou atrair aqueles alimentos que fazem parte da cadeia alimentar que o meu corpo requer. Não necessariamente porque vamos agora tomar um café e comer uma torta. Não estou afim de comer a torta. Mas você não vai comer. Não, nesse momento eu não estou afim de ficar só com café, sabe? Então, tem como você entrar nesse espaço de atender os requerimentos do seu corpo sem entrar nessa onda da sociedade. Que essa questão também, você tem que se alimentar a cada 3 horas. Quem disse? Você tem que se alimentar quando você estiver com fome. Não adianta você comer toda hora porque o teu corpo está requerendo. Será que o teu corpo está requerendo? Ou é o interessante ponto de vista que você comprou que você tem que se alimentar a cada 3 horas? Hoje, os estudos mais modernos falam que se a gente voltar no tempo anterior, de comer a cada 5 horas, 4 horas, você toma café às 7, almoça ao meio-dia, faz um lanche às 4 e janta às 7, 8, é o melhor ou o mais indicado. Só que aí, por trás de tudo isso, também tem a questão dos produtos industrializados. Né? Lá atrás, a gente comia tudo na natureba, era tudo mais ou menos fresquinho, você não tinha até a geladeira era menor, não tinha esse congelador, não tinha freezer. Então, agora, com essa vida moderna, nós queremos acumular todo o alimento que nós temos no freezer para não termos que ir ao supermercado. De repente, é voltar àquele tempo anterior, sabe? Tem 3 feiras por semana na sua casa, compra da segunda-feira o que dá até a quarta, da quarta até a sexta, da sexta até a segunda, sabe? Acumular menos. Tem até uma frase que tem sido utilizada muito pelos nutricionistas, que é desembrulhar menos e comer mais. Então, seria trabalhar com alimentos mais saudáveis. Se puder, orgânicos seriam ainda melhores. Mas, de repente, às vezes o corpo da gente também quer um pouco de chucheria, sabe? De porcaria. Então, de repente, vai lá e come um Doritos ou come qualquer um outro desses aí, uma batata frita. Isso, eventualmente, ok, não tem nenhum problema. O problema talvez seria você comer só isso e durante muito tempo. Então, na verdade, se você se permitir e ficar atento dentro dessa parte da consciência corporal e da consciência nutricional do que você está ingerindo, você pode absolutamente tudo e pode manter e até emagrecer o seu corpício.
Como pode Pois melhorar é. ainda mais, né? Pois é, e uma última coisinha que eu acho que é legal você falar, que você tocou assim de leve, que é essa questão da escassez. Quantas vezes a gente viveu uma infância pobre, uma infância com restrição, por exemplo, de alimento, de alguma forma, e a gente está levando aquilo para a nossa vida adulta? Boa parte das pessoas assim que eu atendo e até que eu facilito, chega com esse problema, digamos assim. Ela ainda não descobriu que o gatilho emocional da fome dela às vezes estava lá na infância. E aí ela acha que vai chegar no hotel, ela vai detonar o café da manhã, vai chegar no rodízio, vai dar o prejuízo no rodízio. Por quê? Porque ela acha que tem que comer tudo, porque senão, no fundo, o sentimento dela é de que vai acabar, né? E se ela vai para esse espaço, né, que eu acho que a gente consegue mudar muito na classe de corpos, pelo menos foi o que eu percebi, a gente vai para um espaço totalmente, uma relação diferente com a comida, né? A gente começa a criar um relacionamento com a comida, mas um relacionamento saudável, né? Sim. Então, essa questão toda é aquela, não pode deixar sobra, porque eu lembro quando eu era criança, às vezes até diziam assim, quando a gente estava comendo que deixava alguma coisa, era tipo, poxa, você está gordinho e ainda está deixando a comida no prato. Sabe quantos africanos estão morrendo de fome? Então, mostrava aquelas fotos, aquela coisa, aquelas pessoas morrendo de fome. Então, dava como se fosse uma dó, né? Então, é uma ideia de que se eu como e lambo o prato, ou eu repito, isso sim é uma atitude que é bem-vinda e que mostra que eu estou afeito ali. É uma forma de eu receber amor e demonstrar amor através da comida. Essa é uma das formas que isso acontece. E a outra é que, já que eu estou pagando, então eu vou comer tudo. Eu vou num churrasco, eu tenho que... A comida está aqui, se eu pudesse, levava até uma marmitinha para casa, né? Mas não pode, que é rodízio. Então, é uma necessidade que a gente tem de tirar vantagem de qualquer forma. E isso tem um pouco a ver com a lei do gesto do brasileiro, né? Eu tenho que levar vantagem. Então, é como se fosse assim. Em casa, eu como só um bifinho, mas quando eu for na churrascaria, eu vou comer um boi. Aí, de repente, a pessoa come isso no almoço ou na janta, não consegue dormir, no dia seguinte tem problemas estomacais, porque ela acabou exagerando, né? Então, de repente, como seria se você pudesse chegar numa churrascaria, por exemplo, comer uma salada, comer um pedacinho só pode até comer comida japonesa, que às vezes tem também, né? Ou então comer lá um churrasquinho que você mais gosta, de repente, a picanha. E né, eu estou satisfeito. Não interessa o que está passando na sua volta. Porque eu também não sei se acontece contigo. Comigo, às vezes, acontece, eu vou na churrascaria, os primeiros cortes de carne são deliciosos, que eu estou com fome, eu estou me bebericando, eu estou como um aperitivo. À medida que eu vou comendo, aquilo vai me dando uma certa saciedade, e às vezes só em olhar aquele monte de carne passando, parece que aquilo já me nutre, sabe? Então é como se fosse a nutrição energética. Isso também é muito legal. É você perceber que de repente você está naquele ambiente e aquilo em si já está te nutrindo energeticamente com as propriedades daquele alimento. Eu não preciso comer um boi inteiro. Eu posso comer só um bife ou dois bifes e eu estou satisfeito. E essa questão assim também do desperdício, sabe? Eu acho que isso ainda é uma coisa que ronda muito a nossa cabeça. Mesmo você pega assim as pessoas com ascendência estrangeira, a maioria deles vieram da fome ou vieram da guerra. Então você pega os italianos, os europeus todos, tá? Que vieram para o Brasil, ainda mais os africanos, que somos nós, né? Nós somos uma mistura portuguesa, africana e indígena. Os índios, na maioria das vezes, você olha, eles não são gordos, eles têm uma estrutura corporal que é mais ou menos igual, que é típico digamos assim, da etnia deles. Agora, esses índios que perderam a terra e que vieram para a cidade, é que se deturparam ou com álcool, ou com excesso de açúcar. Esses dias agora eu estive no Mato Grosso e eles me falaram que muitos índios estão morrendo com diabetes e com outros problemas todos insulínicos, porque quando eles saem da tribo e vão para a cidade, eles não querem mais tomar água, eles só querem tomar Coca-Cola ou refrigerante. E aí o excesso de açúcar acaba trazendo uma série de outros tipos de problemas. Mas se você perceber, a gente consegue se nutrir mais ou menos energeticamente. Mas a questão dos europeus a maioria deles vieram fugindo da guerra, ou eles vieram fugindo de uma situação não muito agradável que eles tiveram lá. Então, quando eles chegaram aqui, eles passaram fome no navio para chegar e passaram ao chegar. Quando eles começaram a prosperar, tem essa ideia da escassez, entendeu? Nós vamos comer porque amanhã pode ser que não tenha. E aí a gente entra nesse processo de
de ir pela carência, pela escassez. Ok, eu posso comer agora só um bife, um feijão e achar que está legal. Não, espera aí, tem uma panela cheia. Pode ser que amanhã não tenha, então eu vou ingerir tudo hoje, porque se amanhã não tiver, eu já garanti, ninguém tem como tirar o que eu já ingeri, sabe? Então, é um pensamento de escassez. Então, uma das coisas que eu poderia dizer ou recomendar seria que, quando você for se sentar à mesa, olha na volta. O que é que você tem disponível? O que é que não vai correr da mesa, sabe? Porque às vezes você está sozinho em casa, ou você está com a sua família, com 3, 4 pessoas, e você faz uma tonelada. Por que não fazer menos, sabe? Mais ou menos aprender a dosar. Olha, eu vou fazer esse tanto e eu vou comer isso. Ah, acabou, me deu vontade, eu faço de novo, então eu faço o suficiente para sobrar um tanto para que as pessoas possam repetir. Mas não há necessidade de você fazer. Eu vejo, por exemplo, algumas famílias, quando fazem feijoada, faz uma tonelada, né? Então, todo mundo come, todo mundo leva a quentinha para casa. Ainda sobra e põe no congelador. Exatamente, põe no congelador, aí você está ocupando um espaço no congelador que não há necessidade, né? Que poderia estar ali livre para você fazer. Essa é outra coisa que é legal. Nós também compramos a ideia de que, ao abrir a geladeira tem que estar linda, bonita, maravilhosa. As crianças fazem muito isso, sabe? A geladeira fala, nossa, mas não tem nada aqui nessa geladeira. Como não tem, né? Tem água, tem um monte de alimento e tal, não sei o quê. Então, às vezes, a gente entra muito numa onda ainda infantil. É como se a gente não tivesse atualizado a nossa vida do ponto de vista nutricional e corporal. Então, eu ainda abro a geladeira como uma criança. Então, essa é uma coisa que é legal. Abro a geladeira, para quem é que está abrindo a geladeira? Sou eu, a minha criança interna, que estou buscando um sorvete, que estou buscando um pudim, que estou buscando um monte de guloseima, como se eu não tivesse tido isso naquele momento. E aí, às vezes, o que é legal também, por exemplo, se você tem compulsão por doce, é ok. O que você adorava naquela época que você não tinha era um pudim de leite condensado, por exemplo. Então, faz um pudim ou compra um pudim e fala, hoje eu vou saciar a minha criança interna. E aí você come com o dedo, com a mão, com o pé, faz aquele lambuzado todo e fala, ok, isso aqui é para nutrir a minha criança. Só que depois isso meio que passa, sabe? Porque você está fazendo isso de maneira consciente. Você está alimentando uma emoção do passado. Quando você faz isso, você sai desse lugar. A outra coisa é, se você tem muita compulsão, não compre e leva para casa. Vai para a rua, por exemplo. Está louca para comer uma torta de chocolate? Não leva para casa, que você só vai parar quando você acabar o último pedaço. Vai para uma doceria, vai para o shopping, vai para qualquer lugar, pede uma fatia, come devagar, degustando, para que as suas papilas gustativas entrem em êxtase. Comeu a primeira fatia, achou que não é suficiente, ok, pede uma segunda. Sai dali e fala, ok, criança e doce, vamos dar um tempo agora de 15 dias, um mês, tá bom? E aí você não fica com essa coisa de levar para casa, sabe? Que essa também é uma ideia de escassez, entendeu? Vai acabar na loja, vai acabar na doceria, então eu tenho que levar uma torta inteira para casa. Não, porque são picos que você vai ter de vontade de comer aquele determinado alimento. E sai fazendo. Na dúvida, toma água que passa, principalmente água gasosa. E aí é legal também, pede uma água com gás e pede um limão espremido. Mistura, vira uma limonada natureba, maravilhosa, gasosa, deliciosa, e você vai ficar ali se saciando com aquilo. Adorei as dicas. E aí, ó, aproveitar que você está aqui, né? Vamos fazer um convite para o pessoal, né? Porque dias 14, 15, 16, a gente vai estar aqui, né? O Sereno vai estar aqui em Belo Horizonte para dar esse curso maravilhoso de 3 dias de corpo. Se você, de repente, está querendo ter maior contato com o seu corpo, começar a entender melhor o seu corpo, né? Parar de brigar com o corpo, como se ele fosse seu ex-namorado. Não é seu ex-namorado, né? Junto. Ô, Sereno, me conta quais são as vantagens, assim, objetivamente, por exemplo, além disso tudo que a gente já falou, que eu já acho uma baita de uma vantagem, ao invés de você brigar com o nutricionista também, né? Você faz um curso de 3 dias de corpo e também tem outros bônus, assim. O que é que acontece quando você faz esse curso? Então, quando você faz um curso desse de 3 dias de corpo, você fica habilitada a ser uma praticante ou uma practitioner de corpos. Então, você vai ter acesso a uma apostila ou a um manual com 60 processos corporais diferentes. Você vai poder aplicar esses processos nos seus clientes, nos seus atendimentos, e você também, se escolher, você vai pagar uma licença de 1 ano e vai se tornar facilitadora de facelift, que é o rejuvenescimento facial energético do Access.
Se depois desse, isso é um baita bônus só com essa classe. Se você repete essa classe com outro facilitador, ou seja, se você faz 2 classes de 3 dias de corpo com 2 facilitadores diferentes, você pode se tornar uma facilitadora de processos corporais. Então, você vai poder oferecer esses workshops, talvez não exatamente esses 60, que você vai passar para uma outra plataforma, e naqueles ali que são permitidos, você vai fazer workshop. É legal colocar que é uma diferença. Uma coisa é você ser facilitadora de processos corporais. Você vai dar workshop sobre, no máximo, 2 processos por dia. Então, você vai ter um leque bastante variado. É diferente do facilitador de 3 dias de corpo, que você tem que ter CF, fazer uma série de pré-requisitos para chegar nessa situação. Mas o que eu percebo hoje, Ju, é que é uma possibilidade de você expandir o seu negócio. Digamos que você já é facilitadora de barras, dá classes no Brasil inteiro, conhece bastante gente. Como seria se você começasse a inserir também os seus processos corporais? Então, você vai numa cidade, passa o dia inteiro dando o curso de barras, por exemplo, no dia seguinte você oferece 2 processos corporais, e as pessoas começam a colocar. O meu sonho de consumo seria que, num futuro próximo, nós tivéssemos tantos facilitadores de barra, de processos corporais, ou praticantes de processos corporais, como nós temos das barras. Fiquei sabendo recentemente que hoje no Brasil nós somos 100 mil praticantes de barras. É gente para dedéu. E aproximadamente 5 mil facilitadores. De corpos eu ainda não tenho essa estatística, até estou buscando essa informação, mas eu acredito que seja bem menos. Então, seria muito interessante que nós pudéssemos expandir, né? Porque, de repente, se você já recebeu várias barras, quanto mais melhor, mas, de repente, você está querendo ir para um patamar superior, sabe? Você quer experienciar outras energias. Então, de repente, o facelift, o MTVSS, a mimetização biomimétrica, memória celular, e por aí vai. Existe assim, uma infinidade incrível, e elas podem ser muito interessantes, inclusive nesse momento que a gente está de pandemia. Põe a sua máscara, seu cliente põe a máscara também, você vai lá e corre o processo. De repente, essa pessoa, nesse momento, pode receber muito mais, porque nós estamos isolados, sem abraço, sem contato físico, e, de repente, agora, isso se torna ainda mais potente, né? Para que você possa sair desse lugar com total facilidade, alegria e glória. É isso aí. Quem tiver interesse, vem com a gente, vamos nos divertir, né? E como é que é o lugar? Me fala aí, você que está organizando. Então, Sereno, a gente vai fazer numa pousada bem bonita, pertinho aqui de Belo Horizonte, né? E eu vou deixar, né, aqui embaixo no canal todas as informações, formulário de inscrição para você que está escolhendo, lugar, a pousada também, maravilhosa. Lá tem cachoeira, tem 2 cachoeiras dentro da pousada, tem uma piscina maravilhosa. Belo Horizonte está quente, então eu acho que vai rolar piscina, vai rolar cachoeira. Tem um quarto bem gostoso, bem aconchegante, além da comida, né, ser boa. Mas eu garanto que você não vai engordar, você vai sair mais magra do curso que você. Com certeza, nós vamos queimar essa energia toda. Queimar tudo, dá para fazer trilha também, né? Nessas pausas todas do curso, a gente pode fazer trilha. E vão ser 3 dias muito legais para você se reconectar aí com o seu corpo e também com a natureza, que eu acho que ela também está requerendo um pouco da nossa energia, não é não? É isso mesmo. Então é isso, galera. Se você sentiu que esse convite é para você, vem com a gente, que eu tenho certeza que a gente vai criar uma classe linda, maravilhosa. Você vai sair com várias possibilidades, inclusive para o seu negócio. Né, Sereno? Uau, é isso aí. Como pode melhorar ainda mais, né? Aguardamos vocês lá conosco em BH. Um beijo, Ju. Um beijo, pessoal. Obrigado. Beijos, beijos.